A paz do Senhor, irmãos. Poder do alto contra as potestades da maldade. Quero falar sobre a pregação do evangelho chegar até Samaria. Só pode ser com o poder do alto. Lucas 24:49, Jesus vai dizer para os seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver que Jesus vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus primeiro vai dizer que não é para entrar em cidades de samaritano. Jesus vai dizer para ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E quando saírem para pregar, que Jesus enviou os discípulos a pregar, os discípulos pregaram o evangelho, não foi só Jesus, os discípulos, de uma vez só ele mandou 70, de dois em dois. Mas a ordem era: não entreis em cidade de samaritanos, porque havia uma rivalidade, uma divisão, uma rixa entre judeus e samaritanos. Então não podia entrar a cidade de Samaritana. Mas nós vamos ver Filipe pregando em Samaria. Primeira coisa é nós entendermos de onde vem este povo. Quem são os samaritanos? De onde surgiu? Qual a origem dos samaritanos? De que povo descendem? Por que não se dá os judeus com os samaritanos? Vamos começar lembrando que o tempo do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo vinha agir sobre determinadas pessoas, o Espírito Santo não habitava em ninguém, porque precisou Jesus morrer na cruz do Calvário para enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo então poder habitar. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas, em pecado, o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Deus não teria como habitar em ninguém, pois não havia ainda a expiação de pecado. Jesus expiou o pecado, pagou o preço do pecado, pagou a dívida, e agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas, reis, sacerdotes, juízes, profetas. Quando que, antes da monarquia, antes da história dos reis, tanto de Israel como de Judá, que são esses dois reinos que foram divididos, era um reino só, era teocracia. Deus governava, Deus dirigia, Deus comandava, era Deus no poder e era Deus no comando. Mas a nação viu em outros povos que tinham reis para governar e resolveu pedir rei para si. Então, Deus, teocracia, Deus governando, Deus comandando, dirigindo o seu povo, e ele usava então profetas, sacerdotes e juízes. Teve o tempo dos juízes, ao qual o último juiz é Samuel. Samuel tinha um tríplice ministério. Ele era juiz, mas também ele era sacerdote e profeta. Então, este último juiz, a qual a nação vai pedir um rei, ele é o sacerdote que vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul, porque o povo quis. Então Saul vai reinar 40 anos sobre as 12 tribos de Israel. Logo após Davi, um homem segundo o coração de Deus, devido à desobediência de Saul, Deus se provê de um homem segundo o seu coração, é Davi, que vai reinar mais 40 anos sobre o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. E Davi vai deixar para seu filho, então, o trono, Salomão, que vai reinar sobre as 12 tribos de Israel. 120 anos, 40 Saul, 40 Davi e 40 Salomão. 40 anos reinando cada um, 120 anos, as 12 tribos. Só que em Salomão desobedece a Deus. Não é para se misturar, não é para ter relacionamentos a mulheres estrangeiras, pois perverteriam o seu coração e ele se curvaria aos deuses das mulheres aos quais ele iria se relacionar. E tal qual aconteceu, a ponto de Salomão levar a idolatria ao povo de Israel.
as 12 tribos de Israel idólatras, pois se curvavam diante aos deuses das mulheres de Salomão. Isso foi muito mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor resolve, então, dividir o reino. O reino é dividido. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29. Aías, o profeta Aías, vai encontrar Jeroboão, que era um dos valentes servos de Salomão. Era como um general dos exércitos de Salomão. Este Jeroboão, ele vai encontrar com o profeta Aías, e o profeta Aías vai rasgar uma túnica nova, uma veste nova que Jeroboão tem, ele rasga em 12 pedaços. Entrega para Jeroboão e diz, 10 pedaços toma para ti, porque Deus falando através do profeta Aías, eu vou dividir o reino. O reino será dividido devido à desobediência de Salomão, e 10 reinos será para ti. Jeroboão espera um momento, sai, se afasta, se distancia, até a morte de Salomão, quando Roboão, seu filho, toma as 12 tribos em suas mãos. Ele é para reinar sobre as 12 tribos. Mas o povo pede de que ele não seja tão duro como seu pai foi duro, foi pesado. O juízo do pai sobre o povo, e que Roboão seja um pouco mais tranquilo, seja um pouco mais flexível. E ele vai pedir conselho aos anciãos de como dirigir o povo. E os anciãos da cidade vão dizer que seja mais flexível, não seja tão duro, tão ríspido como o teu pai. Mas ele também foi pedir conselho aos jovens que foram criados junto com ele, e eles vão dizer, não, tu tem que ser duro, tu tem que ser forte, pulso com esse povo. Se o teu pai castigou com açoites, com varas, tu açoita com escorpiões. E a resposta dele para o povo é de que o dedo mingo dele é mais grosso que os lombos do pai dele. E isso fez com que ele fosse reprovado diante deste povo, das 12 tribos, aonde 10 tribos se rebelaram, saíram. Jeroboão, quando sabe da morte de Salomão, ele volta, e essas tribos vão colocá-lo como rei, como chefe, sobre essas 10 tribos. Então vai ficar 10 tribos do norte, o governo, a capital está em Samaria, e há 2 tribos do sul, que a capital é Jerusalém, onde está o templo, onde é construído o templo, onde era feita a adoração do povo judeu. As 12 tribos adoravam em Jerusalém, mas houve a ruptura do reino. Lembrando que 12 tribos de Israel, 12 tribos dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó é uma lista. Os 12 filhos de Jacó é uma lista. E as 12 tribos de Israel é outra lista. Ainda que tem uma filha, Diná. Nas 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos, eu escrevi no 4, onde os 12 filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, José e Benjamim, que é o mais novo. São os 12 filhos e ainda uma filha, Diná. Outras tinham filhas, mas só Diná, que a Bíblia traz o nome da filha Diná, porque houve uma situação com ela, então a Bíblia registra essa parte. Mas são os 12 filhos, mas essas não são as 12 tribos, porque Levi não teve possessão, não teve herança na partilha da terra. Foi repartida toda a terra para cada uma das tribos, mas José não é contado nas 12 tribos, assim como Levi, porque Levi não tinha possessão, ele não tinha herança, ele viveria no sacrifício do templo, no trabalho do templo, todinho os trabalhos no templo, e ele viveria dos dízimos que as 11 tribos, então, trabalhariam e dariam o dízimo aonde era para mantimento dos levitas. O dízimo não é para mais nada senão para mantimento dos levitas, os que são envolvidos com a obra do Senhor. É para isso que é, para trabalhos no templo. Tanto construções como os seus trabalhadores, os seus oficiais. Para isso que era e devia de ser o dízimo.
Mas, então ele não tinha possessão. Então Levi já ficou só 11 tribos. José também não é contado. Então já ficou só 10 tribos. Mas são 12 tribos, porque no lugar de José entra seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então as 12 tribos vai ficar. Rubem, Simeão, Levi pulou. Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamim, Efraim e Manassés. Porque José também não é contado. Só que, com essa ruptura, vai ficar 2 reinos, o reino do sul, que é Judá, Jerusalém, aonde vai integrar a essa tribo, a esse reino, Judá, Benjamim e Levi, porque Levi é o responsável pelo templo, consagração ao Senhor. Todo o trabalho do templo é com Levi. Então Levi fica porque o templo ficou em Jerusalém. Agora, o povo de Israel, as 10 tribos, fica com Jeroboão, aonde a capital é Samaria. Agora vamos ver de onde saem os samaritanos. Porque Samaria vai ser sitiada no ano 722 a.C. pela Assíria. Vai ser vencida, dominada pela Assíria, e a Assíria vai dispersar o povo judeu. Vai haver uma dispersão, vão se espalhar o povo judeu das 10 tribos. No ano 586 a.C., 117, 120 anos depois, é quando Babilônia, Nabucodonosor, vai dominar esse reino, o reino do sul, capital Jerusalém, quando então por 70 anos seria cativo. Não que nem Israel, que foi disperso para nunca mais se juntar. Judá vai se juntar novamente, quando o rei Ciro vai tomar conta, vai vencer Nabucodonosor. O rei Ciro era um rei que ele dominava e não saía espalhando tudo, não saía tomando conta e espalhando as nações ou levando cativo para onde ele tinha o seu império, não. Ele imperava ali mesmo. Ele domina Jerusalém, mas Jerusalém continua tudo funcionando direitinho aí, tem a sua religião, tem tudo, os seus governantes, tem tudo, mas os tributos me paga para mim. Ele queria saber dos tributos, assim era o rei Ciro, por isso quando ele assume o trono, ele faz com que os exilados da Babilônia voltam para Jerusalém. Quando se vai, esses 10 tribos e são dispersas, em outros lugares, eles se misturam com outros povos. E o rei da Assíria traz outros povos, também mistura ali dentro dessa província de Samaria. Essa província a qual ocupa essas 10 tribos, ali é invadido também por estrangeiros. E se misturam. Os judeus se misturam com outros povos e outras etnias. E se muda, então, é quando vem, então, esse termo samaritano, porque não é judeu puro. Ele está agora misturado. Ele nem é gentil completamente, porque tem uma linhagem judia, mas também não é judeu puro. São os samaritanos. O povo judeu e qualquer etnia ele podia conversar. Ele podia ter relacionamento com qualquer outra etnia. Não relacionamentos conjugais, mas negociação, qualquer assunto, ter até amizade com outros povos, mas não samaritano. Porque samaritano chegou ao cúmulo de se misturarem em relacionamentos conjugais e terem filhos e filhas. Eles eram descendentes, então, de uma mistura. Isso era demais para o povo judeu, então pode se dar com qualquer um, menos com os samaritanos. Havia essa rivalidade. Mas, no entanto, Filipe vai pregar em Samaria. Lembrando que Samaria já fora antes evangelizada. E o evangelista, a qual evangelizou Samaria, o evangelista é o próprio Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 4, vai falar sobre a mulher samaritana. O primeiro missionário em Samaria foi o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai ter um encontro com a mulher samaritana. Esta mulher samaritana é impactada pela palavra de Jesus.
ela foi buscar água no poço, mas quando ela tem um encontro com o Senhor, ela esquece do cântaro, esqueceu que foi buscar água, porque ela saiu de lá e foi para a sua cidade, e lá ela chegou dizendo: homens, povo de Samaria, eu encontrei o Messias, eu falei com ele, com o prometido, ele falou tudo a respeito de mim, e eles foram ter com Jesus, eles foram procurar Jesus. Os samaritanos foram procurar Jesus, de maneira que a multidão de samaritanos ouviam a Jesus e criam nele. E vão falar em 4:41 de João, eles vão dizer para a mulher samaritana: olha, nós não cremos mais pelo teu testemunho, não é pelo que tu disseste, mas agora nós mesmos o ouvimos falar, nós mesmos contemplamos a ele. Então não é mais pelo que a samaritana disse, mas o evangelho começou em Jesus Cristo para uma mulher, esta samaritana, e ela começou a evangelizar no seu território, teve um encontro com Jesus e foi revestida de poder, poder do alto, para chegar àqueles homens e falar sobre o poder de Deus, sobre o Salvador, sobre o Messias. E quando Filipe chega lá, Filipe já tinha passado então pelo Pentecostes. Já passou-se aqui Atos capítulo 1 e versículo 8. E recebereis virtude do alto ao descer sobre vós o meu espírito, ser-me-eis testemunha. Aqui Jesus está mandando aí. Tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e os confins da terra. Jesus está mandando e dizendo: vamos pregar em Samaria. E Filipe vai. Agora, como Filipe vai ir pregar em Samaria? Só revestido de poder, irmãos. Por quê? Assim como os judeus não se davam com os samaritanos também não se davam com os judeus. Os samaritanos reprovavam os judeus, a princípio, porque foram reprovados pelos judeus, então agora nós também não queremos assunto com vocês. Mas ele foi pregar, e aí nós vamos ver alguma situação, irmãos, onde está contando esse episódio nas páginas da nossa Bíblia, está em Atos capítulo 8. A seguir, no versículo 5, é onde vai aparecer Filipe pregando em Samaria. No versículo 6, Filipe pregando em Samaria. E no versículo 6, diz que as multidões, essas multidões não são outros povos, não é outras etnias, não são outras cidades, mas senão os samaritanos. As multidões não é Jesus que está pregando agora. É um evangelista, é um obreiro do Senhor, que era diácono da igreja. E esse diácono, ao ser chamado, tinha um requisito, tinha certos pré-requisitos, tinha uma postura desses, tinha qualificações. Porque vai dizer que para ser chamado para o ministério de servir as mesas, porque precisou esta parte de servir as mesas, porque os discípulos, os apóstolos se descuidaram quanto à mesa das viúvas, de cuidar das necessidades, e eles vão dizer: vamos preparar para nós aí, vamos separar homens, primeiro de tudo, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para quê? Para que cuidem das mesas enquanto nós continuamos no ministério da oração e da pregação da palavra. Para ser diácono, para cuidar das mesas, tinha que ter bom comportamento, tinha que ter um bom testemunho. Para então também ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Isto para quê? Para cuidar das mesas. Para cuidar das viúvas. Para o serviço diaconal. Homens que tenham boa postura. Homens que tenham caráter. Hoje está um bocado diferente isso aí. Hoje está bastante mudado. Porque nós vamos ver, tem presbíteros, evangelistas e pastores que não vai ter essa boa reputação, nem é cheio do Espírito Santo e nem de sabedoria, mas, no entanto, está lá ocupando espaço. Mas é o serviço diaconal. Requisitos, qualificações básicas para cuidar das mesas, para o serviço diaconal. Esse Filipe, que está entre um dos 7,
vai ser depois esse evangelista que Atos capítulo 21 vai nos mostrar. O evangelista Filipe agora está pregando aonde? No meio dos samaritanos. E vai me falar em Atos capítulo 8, no versículo 6, que as multidões de samaritanos ouviam atentamente ao que Filipe dizia. Por quê? Eles ficaram abismados, eles ficaram muito atentos, porque eles viam os sinais que Filipe fazia. De os demônios saírem, a libertação acontecia, coxos e paralíticos eram curados, e eles viam esses acontecimentos diante do quê? Da pregação do evangelho. Ele não impunha as mãos. Ele não colocava as mãos sobre ninguém, ele somente pregava. Pregando a palavra de Deus. E sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. O evangelho é pregado, irmãos. E sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Aquele povo se maravilhava e aceitava a Cristo, vendo o que estava acontecendo. Era com poder que Filipe foi pregando o evangelho. Ora, Atos 4, 29 a 30, Pedro já vai dizer que Deus os dê palavra de sabedoria e que eles com ousadia possam pregar a palavra de Deus. O versículo 30 de Atos, capítulo 4, vai dizer: enquanto tu estendes as tuas mãos com sinais, prodígios e maravilhas. O que o homem faz? Prega a palavra de Deus. É o poder de Deus. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que cura. É a palavra de Deus que vai resolver, que vai haver arrependimento, que vai converter as pessoas. É o poder da palavra de Deus, não da imposição de mãos. Não fala aqui que Filipe está impondo as mãos sobre alguém. Não. A imposição de mãos veio depois, para receberem o batismo com o Espírito Santo. Agora, hoje, a igreja está sendo até mesmo ensinada, educada de uma maneira de que enquanto está sendo pregado, você preste atenção na palavra, só escute a palavra. E no final tem um convite, um apelo. Então, no apelo você vem aqui na frente, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai libertar, Deus vai providenciar. Quando? Quando dá imposição de mãos. Mas e o poder da palavra? Por que enquanto eu prego, enquanto presbíteros, evangelistas, pastores e diáconos pregam, não acontecem sinais, prodígios e maravilhas? Porque a igreja está sendo educada de que no final do culto tem um apelo e na imposição de mãos é que vai acontecer. Não, meus queridos. É no poder do evangelho. Não é as mãos de ninguém, ainda que Jesus vai colocar essa situação, Atos capítulo Marcos capítulo 16 e o versículo 17, estes sinais seguirão os que creem. E ele vai trazer uma lista onde, no final dessa lista, é que está: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É importante? É necessário essa parte de imposição de mãos? É, mas é a palavra de Deus que vai fazer a sua obra, que vai realizar a sua obra, não é por imposição de mãos. É Deus, enquanto se ministra, que vai fazer a sua obra. É o poder da pregação. Agora nós vamos ver que Simão, olha isso, irmãos. Simão creu. Simão, o mágico, ele creu nessa pregação, ele mesmo, que era um mágico, um vidente, um encantador que tinha naquela cidade, que chegou em Samaria muito tempo antes. E ganhou aquela multidão a ponto de a própria multidão de Samaria dizer que ele era uma grande virtude de Deus. Então era um homem que, diante de encantamentos e feitiçaria, havia cura. Sinais aconteciam, prodígios e maravilhas aconteciam. Só que fala da sua conversão, mas essa conversão é meio suspeito. É meio suspeito, porque ele vai tentar comprar o dom de Deus. Enquanto Simão está vendo, diz que Simão creu e se colou. Ele ficou junto com Filipe. Aonde Filipe andava, ele andava junto. E vendo os sinais acontecendo. Tudo o que acontecia enquanto
Filipe pregava, ele estava assistindo. Só que se ouve falar dessa grande alegria de que Filipe está batizando lá, não é batizando com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Era batizando em água. E a igreja de Jerusalém envia Pedro e João para lá, para ajudar Filipe nesse ministério de evangelizar os samaritanos. E Pedro e João vêm, Filipe prega e nós oramos, impomos as mãos para batismo no Espírito Santo. Impomos as mãos e impondo as mãos, eles recebiam batismo no Espírito Santo. E Simão, esse que aparentemente se converteu, ele creu, ele quando vê ser batizado no Espírito Santo as pessoas, através da imposição de mão dos discípulos, ele vai para Pedro e tenta negociar. Ele vai a Pedro e diz, olha, eu quero isso também. Eu te pago, eu te dou dinheiro, para que tu me dê esse dom. Veja bem que ele não queria ser batizado no Espírito Santo. Ele podia pedir, ei, olha aqui para mim, impõe as mãos, ora por mim também, porque eu também quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser revestido de poder para falar do amor de Jesus também. Não. Ele queria aquilo que os discípulos tinham. Ele não queria ser batizado no Espírito Santo. Ele queria orar pelos outros, impor as mãos sobre os outros, para que os outros fossem batizados no Espírito Santo. Ele resolveu comprar, irmãos. Isso é de onde se origina essa palavra. Nos originais, a etimologia da palavra vai falar sobre simonia, que vem de Simão, o mágico, que é essa negociação das coisas espirituais. Comprar e vender as coisas espirituais, as coisas celestiais, aquelas coisas que são de Deus. Aqui está Simão, o mágico. Mas o que é interessante, de que ele viu que Filipe pregava, comunicava o evangelho e os sinais aconteciam. Tinha cura, tinha libertação, acontecia restauração, acontecia de tudo ali, conversão. Isso ele não se preocupou. Isso ele não quis. Por que ele não quis isso? Porque isso ele tinha. Ele era mágico, ele era encantador. Essas coisas ele não precisava comprar. Isso ele tinha. Agora, quando ele vê algo que só Jesus pode fazer, ele viu algo que ele não tinha. Eu tenho encantamento, eu tenho adivinhação, eu tenho profecia, eu tenho cura, eu tenho libertação, tudo isso eu tenho. A parte de Deus, a parte de Jesus. As coisas acontecem. Deus faz cura, libertação, profecia. Deus faz tudo isso. Eu creio, acredito. Estou em uma igreja pentecostal e creio nisso. Mas, no entanto, isso não chamou a atenção de Simão o mágico. Porque tudo isso eu tenho. Tudo isso eu faço. Isso eu não preciso comprar. Mas quando ele vê, impor as mãos e ser batizado com o Espírito Santo, isso eu quero. Porque isso eu não tenho no meu currículo. Isso eu não tenho no meu ministério. E, queridos, eu acho bastante interessante esta parte aqui. Porque o culto muito abençoado, sim. Há sinais, prodígios e maravilhas, a cura, libertação, profecia, revelação, visão, mistérios e mais mistérios. Tem que cuidar para não sair todo misterioso, porque Deus não é Deus de mistério, é Deus de revelação. Mas há bastante mistérios, aos quais algumas vezes poderá Deus nem estar naquele negócio ali. Mas se há batismo no Espírito Santo, renovo espiritual, é só Jesus quem pode fazer. O inimigo imita. O inimigo vai imitar, o inimigo vai fazer de tudo, irmãos. Os seus ministros se transformam em anjos de luz. E sinais, prodígios e maravilhas podem vir. Por isso, a nossa aula próxima é importantíssima. Discernimento de espírito, importantíssimo para a igreja hoje. Por quê? Não tem discernimento de espírito, os negócios estão acontecendo e, que maravilha, coisa boa, Deus está aqui. Nem sempre. Eu sei que Deus está. Eu sei que Deus usa homens e mulheres e isso não está
em cargos eclesiásticos, não é para presbíteros, evangelistas, pastores ou diáconos. Esses sinais seguirão os que creem. É só crer. É só crer, impõe as mãos sobre o enfermo, é curado. É só crer, profetizarão. Todos os segredos, toda a dispensa de Deus, todos os dons de Deus está aí para trabalhar, para realizar, para fazer para o Senhor, e é para todos. Mas quando acontece batismo no Espírito Santo, renovo espiritual, nós podemos ver, agora, isso é Deus que está fazendo. Isto é homem de Deus. Pode nem sempre, nem em tudo, mas Deus está usando esse homem aí. Porque quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Tenhamos cuidado, irmãos, sobre a simonia, sobre esse negócio de fazer comércio com as coisas de Deus. Tentar tirar proveito, vender ou comprar as coisas que são de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 8, vai falar ali sobre os enfermos sendo curados ali. Está dizendo, ide, curai os enfermos, limpai os leprosos. Está falando para pregar, para abençoar, para todas essas maravilhas acontecer. Mas ele vai encerrar dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Eu não negocio as coisas de Deus, nem para comprar e nem para vender. Tem gente que compra ministério. Tem gente que compra cargos na igreja. E às vezes não é financeiramente. É pago com uma amizade. É amigo daquele líder e aquele líder o coloca então. Não compre e não venda. Também não vendemos. O Senhor dá CD, que bom. Vamos evangelizar através desse CD. O Senhor nos dá mensagens, que bom. Vamos pregar a mensagem no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos pregar a mensagem. Não se cobra para isso. Isto é simonia e Deus reprova esta obra. Deus os abençoe em nome de Jesus.